Eu tava falando, Ana, na verdade, aí não ouvimos. Ai, tia. Vocês têm que. Eu tô começando, gente. Não é. Um monte à toa. É verdade. Mas o que eu tava falando era a respeito do meu livro. Deixa eu até inverter a tela aqui de novo. Tentar inverter, né? Aí. Tava falando a respeito do livro Sua Empresa é um Bebê, que tá na Amazon. Se você entrar na Amazon e escrever Flávio Naves ou Sua Empresa é um Bebê, você vai conseguir acessar esse livro. É um livro para quem quer empreender, para quem está começando agora. Ele faz Nossa, uma show de bola. analogia muito simples, é uma analogia muito direta. Não é um livro aprofundando em nada. Que eu quero dizer que não é aprofundado? Ele é uma linguagem que só te dá as ideias, ele te dá o caminho, né? Se você quiser aprofundar disso, você vai ter que buscar. E era efetivamente para ter um livro que tratasse dos pontos principais de uma forma, uma linguagem bacana. Então, se você imagina ou tem algum amigo que quer fazer alguma coisa, dá de presente. Esse livro é para essa pessoa. Depois você vai arrepender de ter montado um negócio sem ler o livro. Dar um passo a passo, né, Flávio? Um norte, um direcionamento. O que eu mais gosto desse livro, Ana, é que ele, como ele surgiu de uma conversa muito informal com o Gabriel, né? Eu acho Sim, que isso é o importante aqui de todo mundo saber. A ideia saiu de uma live, de uma roleta russa. foi. E eu vi que a necessidade de entender com facilidade que o Gabriel tinha, eu acho que ela é de todo mundo, né? Todo mundo que tem um Sim. negócio, que está começando, que está empreendendo. Então eu falei assim, é válido, vou escrever. E mandei para Vale a a Amazon, pena. mas mandei para eles avaliarem, achei que até não estava cumprindo muitas regras que precisava, mas levei um susto quando eles aprovaram. Aceita. Aceitaram e, enfim, já quer entregar meu livro. E, enfim, aí, como eu te disse, eu joguei o chapéu. Agora, correr Pular. atrás, né? Porque o pessoal já queria, só para você ter noção, o pessoal queria saber se o flat estava incluso no valor, se o físico, se eles conseguiriam obter o físico, e nada dessas informações eu tinha. Então foi correria mesmo, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Agora a gente está mais por dentro do como funciona e vamos lá. E a ideia de lançar esse livro é porque eu quero lançar o próximo livro. Então eu aprendi o Sim. caminho das pedras, né? E Esse agora? livro é um livro de entrada, eu aprendi e agora arruma a 100 livros. A meta dos 100 livros é ser os 100 livros seus, né, 100 Flávio? livros meus, Os 100 lentes para enxergar, no caso meu é 100 lentes para Que ma- escrever ou 100 lentes para escrevendo. Enfim, Maravilhoso, gostei. vamos lá. Show de bola. Show de Hoje é luz. sábado, hoje é dia de o melhor da semana, certo? E essa Sim. semana foi uma semana muito bacana, que a gente recebeu no início dela, né? No domingo nós recebemos O Hugo, né, domingo o passado. Hugo para falar a respeito de empreendedorismo, né? Como lidar Sim, com o cliente, como que foi a questão de ter algumas objeções, né? Ele falou muito de objeção também na live sim. dele. E durante essa semana a gente veio trabalhando na questão de liderança, de empreendedorismo, falando a respeito de quebrar aquele paradigma, né? Ou senão aquele fake news a respeito de que ser empresário é maravilha. Quanto feedback eu tive, Ana? É. O pessoal que empreende, que eu tenho bastante amigos que têm negócio, me mandando mensagem, rapaz do céu, se eu tivesse ouvido uma live dessa antes de montar meu negócio, eu tinha desistido. Porque o povo, como se diz aquele ditado, o povo só vê as pingas que eu tomo, não vê É. os tombos que eu. A questão do estoque também, né, Flávio? Libertador ouvir aquilo, Sim, né? Às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade, ela acha que tá passando sozinha, né? E aí quando ela ouve, né, alguma experiência a respeito daquilo, uma opinião formada, ela se sente humana também, né? Ah, então todo mundo passa pela mesma questão em relação a estoque, né? todo Estoque é do mundo. capeta. Sim.
Eu até falei a respeito de uma live posterior, porque quando eu falei que o estoque era do Tinhoso, muita gente falou, ah, mas isso depende de gestão, depende de um monte de coisa. Mas na verdade, o que a gente quis mais deixar claro é a necessidade de exorcizar o seu estoque, né? Que Sim, é o exorcizar o estoque? É você ter gestão daquilo ali, é você acompanhar, é você entender que não dá para não controlar aquilo, não ter o controle. Se deixar por si só, você perdeu, já está fadado a não ter sucesso. Mas se você buscar o controle, se você buscar, tiver o foco de exorcizar as limitações, verdade. você consegue sim ter bons resultados. E isso é importante, isso que ficou muito bacana. Depois, na quinta-feira, eu lembrei a respeito que foi um dia que eu contei um pouco da história de como que nós casamos, eu e a Carolina, né? E, Ana, uma coisa que é importante deixar claro aqui, algumas pessoas acham que você é minha esposa. Ah, mesmo? Nossa, vamos colocar isso bem claro, Fábio. Você pode estar me Vamos, atrapalhando, inclusive. Você vai colocar isso no YouTube lá, Flávia. vou começar. O dia que eu contei que ela não é minha esposa. A partir desse momento. Muita Sim. gente acha, e assim, para ficar bem claro, a Ana Cláudia é minha irmã, gente. E tá solteira. E vamos parar, né? Que de repente vai pensar que é uma propaganda. Não é. Mas e aí o que acontece? E aí eu falei a respeito de como foi o casamento na quinta-feira, com um TBT, um testemunho que nós demos a respeito disso. E foi quando o dia que a gente presenteou vocês, o pessoal que assistiu, o pessoal que acompanhou, no final do link, nos comentários do vídeo de quinta-feira, nós colocamos um artigo que eu fiz a respeito por que casar bem é importante. É Sim, tudo, né? E eu posso dizer para você, Ana, que eu tive uma pessoa que falou, não concordo. é Todo o mesmo. restante das pessoas que leram falaram assim, casamento é isso aí devia ser mais divulgado. Muita gente tem ilusão da lua de mel e não programa o pós-lua de mel. E foi eu achei um impacto tão grande que eu não tinha noção que a gente estava falando de um assunto tão sério e tão pouco tratado, né? Eu acho Uhum. que esse é o grande detalhe. Muita gente fala do limitado, né? Não fala do contexto pós-lua de mel, o contexto, imaginando um comentário que tem lá no texto que mexeu com muita gente, a Hum. questão de planejar a vinda da sogra para morar com você. E Uma isso, realidade esquecida por muitos, né? Assim, uma possibilidade. isso Mas, mexeu com muita gente, porque não faz parte dos planos da maioria das pessoas planejar a velhice. Como a própria palavra fala que a gente tem que fazer, né? Planejar uhum. os dias futuros. E esse é um texto muito válido e eu pedi para as pessoas que me fizeram feedback, pedi compartilha, manda para mais gente. Se a gente puder ajudar as pessoas a entender mais sobre isso, vamos fazer a nossa parte. Porque muita gente precisa, né, Ana? Entender Sim. um pouco mais disso. E Sim, sim. aí, Principalmente as pessoas que estão próximas, né, de casal, estão nessa fase. Eu acho que é muito válido quando a pessoa tem um apoio de alguém que esclarece, né, de uma forma muito clara e de uma forma muito direta, né, que não é só flores, né, não é só aquela parte que todo mundo romantiza, né, tal. Não é isso, né? Tem muita, muita coisa. aí É muito diferente, Aí talvez, eu né? mandei num grupo que só tem mocidade, só jovens. E aí algumas pessoas responderam assim: é por isso que eu não caso. Agora o meu trabalho é fazer o tanto que é bom casar. Eu acho Não, que agora você isso vai fazer um outro. vou fazer um outro. Você tem que casar. É por isso. É Sim. por causa disso aqui que você tem que casar. Muito bom, Flávio. Já deu, ó, 3 livros nisso aqui. Já deu 3 livros, é verdade. Aquele, inclusive, o artigo, ele pode ser o início de um livro, né, Ana? Ele pode ser trabalhado nesse sentido. Eu Às acho que vezes vale a a gente, pena. às vezes a gente brinca aqui a respeito de escrever e tal, porque não.
não sou um escritor, mas o importante é que a mensagem está sendo repassada. O importante é que o dia que você precisar ter acesso a alguma coisa, tipo assim, uma noção de alguma coisa, você vai achar conteúdo. Nós não estamos criando nada e nem reinventando roda. Estamos falando a respeito de experiência. Experiência de vida efetiva, né? Do que a gente tem caminhado e tem feito. Então Uhum. a ideia é exatamente essa. É... É isso mesmo, Gilson. Gilson, e o pior é que quando a gente fala de mocidade, hoje já é um problema eles não quererem casar, né? E eu acho que esse é o grande limitador, porque as pessoas elas querem demonstrar o que não são. E esse é o detalhe, que você precisa ser efetivamente entender o que é o casamento para não entrar numa roubada, nem você e nem colocar outra pessoa. Então o livro, aquele artigo ele é excelente por causa disso. E por isso que eu pedi para compartilhar. Compartilha, porque ele vai esclarecer. Tem muita gente iludida com lua de mel, com festa de casamento, com um monte de coisa que parece ser bacana, e é mesmo, só que não é só isso. Tem muito Sim. mais, certo, Ana? A vida começa quando volta, né? Fala da lua de mel. E aí que o bicho pega mesmo, quando você vai pra vida real. É assim. Mas tudo tem, né, alternativas, né? Não é que tá perdido, que vai ser ruim definitivamente, né? Tem alternativas, tem caminhos, tem escolhas. Se a escolha for baseada, né, num projeto divino, se você fez uma escolha clara, né, se você tem noção, se você conhece realmente o seu parceiro. Então, tudo isso envolve, né? E determina como é que vai ser os seus dias. Eu acho que vale a pena ler e vale a pena fazer o próximo também, né? Eu, eu acho que eu vou, obrigatoriamente, eu vou ter que discorrer a respeito daquilo lá mais, fazer, aumentar, porque para muitos foi esclarecedor. Para outros, acabou sendo um limitador, né? Agora parece que as pessoas querem escolher mais ainda, e não é isso. O que eu quis dizer não é exatamente que você escolha mais, e sim que façam, tenham uma percepção correta de como escolher. Não é porque uma pessoa é bonitinha, é apresentável, toca violão, é a pessoa que interage com todo mundo, que isso quer dizer que é alguma coisa. Isso, na verdade, são características boas, mas precisa se olhar mais, certo? Sim, sim. É Precisa outras sim. coisas importantes, né, Flávio? Não Sim, é só o que a gente vê, né? São os mínimos, os detalhes minuciosos que são importantes, que a gente deixa pra lá durante o namoro e depois faz um efeito. é a, Você tem que conviver com a, aquilo. a força da paixão, né, Ana? A força da questão de você estar envolvido num relacionamento limita a sua visão. Ela faz Percepção. você a percepção. Toda hora no namoro você ganha um presente, toda hora você é convencido de uma situação que te enche de alegria, né? Dá E uma isso vai massageada no ego. isso no ego e isso camufla. É como se criasse porque não dá para, né, Aninha, não dá para entregar um presente. Toma aí, sua vaca. Tamo Não aí, dá. não dá. Então, ou seja, você tem que criar uma camuflagem, Um para ambiente um propício. ambiente. E aí, e depois que casa, efetivamente isso vai deixar de existir. Então, eu tive também uma pessoa que falou assim para mim: eu não concordo. Eu não concordo que só no casamento que há felicidade. Eu conheço pessoas que nunca casaram e são muito felizes. Eu falei assim, show de bola, mas essas pessoas que nunca casaram não pode falar que casamento não traz felicidade. É simples assim, É. né? O casamento só sabe falar o que é o casamento efetivamente quem casou. E isso é importante, porque só sabe falar se um picolé é doce ou não, se ele tem sabor de morango ou de limão, quem está chupando, Sim, né? Então, sim, pronto. sim. Agora, se você escolheu certo, eu acho que esse é o fantástico da gente falar que casamento não é um mar de rosas. Casamento é, na verdade, a união, junção de duas pessoas para vencer os desafios que a vida apresenta. E quando os dois têm a mesma sintonia, fica fácil, né? Sim.
A própria sim, palavra fala a respeito disso, do cordão de três dobras, né? Que aí entra o isso, Senhor e o casal e aí pronto, não tem quem fica pela frente. E as sim, é dificuldades vão se verdade. aparecer sim, não para a gente ficar criando ou se vitimizando, mas as dificuldades existem para provar para você mesmo que com outra pessoa e com Jesus você vence e vence bem. Então é fantástico. Na quinta-feira nós Uhum. falamos a respeito disso. E na Flávio, sexta, e só uma analogia que eu vi esses dias, achei fantástico. Que na verdade você não deve procurar a metade da sua laranja. Na verdade, não tem nada de procurar a metade de ninguém. Você também não é a metade. Você tem que ser uma laranja inteira com uma outra laranja inteira e juntos fazer um suco. Nada de ficar procurando gente pela metade que tá vazio de si, tentando se completar com outra pessoa, sabe? Eu achei incrível essa analogia porque faz a gente entender de uma forma muito clara que as pessoas têm que ser completas. Oi, Isabel. Tem que ser completas por si só, não tem que se preencher com o outro, né? Não tem que esperar que o outro preencha ou que o outro complete, né? Não tem essa de metade da laranja. Tem duas laranjas inteirinhas que vão fazer um suco. Enfim, eu acho fantástico isso, Ana, porque o pastor Cláudio ele fala um negócio que faz todo sentido para mim, que é se dentro de um relacionamento os dois, um tem a missão de fazer o outro feliz, de eu vou procurar fazer tudo que for necessário para que o outro se sinta bem, não tem como dar errado esse relacionamento. Porque você entrou nesse relacionamento para servir. Você entrou naquele relacionamento para gerar no outro contentamento, alegria. Se os dois têm essa visão, poxa vida, vai ser o casamento dos sonhos, não é mesmo? Vai ser entender a algo necessidade assim. do outro, né? Sim, porque na verdade entender, respeitar e ajudar, né, Ana? Sim. Inclusive uma vez o Érico falou a respeito disso. Se você tem um projeto de vida que você quer fazer, mas seu marido é uma âncora, seu marido é um peso para aquele projeto seu acontecer, tá errado. Você está no relacionamento errado, né? Na Você verdade, tem que você tem que arrastar, né? Vai essa ter que puxar a pessoa. essa objeção que você tem dentro da tua casa, você precisa resolver ela primeiro. E aí no texto que nós fizemos, que está no vídeo de quinta-feira, lá nas descrições, ele fala a respeito ainda do processo de escolher. E nós vamos discorrer isso aí mais. Precisa ser falado. E eu vou Sim, fazer esse processo de mostrar mais um pouco a respeito da minha experiência, né? sim, Abrir sim, mais um sim. pouco a respeito disso. Falei só do Eu acho que início. Flávia, é fantástico porque é um casamento que eu admiro, né? A união de vocês e como vocês se resolvem, acho muito fantástico. Eu acho que vale a pena. Eu gostaria, por exemplo, de saber, de entender muito bem como que você e a Carol funcionam, porque é uma coisa admirável para mim. Acho incrível. São quantos? 10 amanhã? 10 anos? Quantos Não, anos de casado? 13 13. anos. 13 Nossa, anos. E aí, Flávia, eu acho muito legal porque vocês, eu sempre falo, quando a gente vai falar sobre casamento, que é um casamento que eu admiro, uma relação que com muita estrutura, onde os dois se conversam, se entendem, sabe? Assim, como é que eu posso falar? Uma forma muito clara, vocês têm de colocar as coisas na mesa, se resolverem, você entende muito bem o ponto de vista dela e ela o seu, e aí vocês se resolvem com tudo na mesa, claramente, transparente. E eu acho que isso vai contribuir com muita gente, com o casamento de muita gente, sabe? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de medo de falar, às vezes não falam sobre tudo, né? Não é claro. E aí eu acho que você e a Carol se combinam, vocês vão pro banheiro juntos, vocês conversam o isso. tempo todo, trocam informação. Vocês são cúmplices, são, sabe, ligados, claramente envolvidos. Você tocou num ponto aí que, inclusive, enquanto você falava, eu estava pensando a respeito disso. Porque há muito tempo atrás, nós tivemos um Dia dos Namorados, não sei se você lembra disso, na casa da tia Ruth. Sim, E nós estávamos lá para falar a respeito de casais, né? Como é que é relacionamento, essas coisas. E uma das coisas que é mais forte em relação a essa manutenção do relacionamento, que vem de sinceridade, respeito, né?
que isso é básico, básico, básico. Entra também a questão de não ter, não é pudor a palavra, mas é de não ter frescura, de não ter, a Uhum. gente entender que nós somos dois em um. Nós somos dois em um. Eu tenho que entender as frustrações dela, ela tem que entender a minha. A gente estamos no barco junto para por sucesso ou por fracasso. E eu acho que quando a gente foi começar, que o projeto foi feito assim, vamos construir nossa vida junto, aí que tudo começou a fazer sentido. Que na verdade a gente continua mantendo isso. Nós estamos construindo a nossa vida. E vai chegar até o fim assim, a gente construindo a nossa vida. Seja meu ou dela, seja de nós dois, enfim, vai chegar até o fim a gente construindo a vida. Porque o objetivo não é aqui, você sabe. E aí entra a palavra. O objetivo nosso não é estar vivo aqui. É continuar vivo aqui, para continuar, passar a vida aqui para viver em outro lugar. Então, Sim. eu acho que isso é bacana. E a experiência de crescer junto, de quebrar um pouco de paradigma que veio da família dela, um pouco que tinha no meu, fazer essa junção e entender, como você disse, tinha que sair um suco disso aí. E aí a gente tem conseguido, e o senhor tem nos ajudado. É um suco de limão, não é laranja, pra gente tá... É altamente ácido? Não, mentira. Você vai empacotar um pouquinho desse suco pra gente entender como que isso é construído, pra ver a composição desse suco aí pra gente poder reproduzir nas nossas vidas, né? Porque eu tô solteira, preciso aprender. Show, show de bola, show de bola. E na sexta-feira, Ana, nós falamos a respeito de saúde. E nós falamos a respeito de jejum intermitente. E o foco nosso de falar sobre jejum foi, claro, não foi espiritualmente falando, foi falar a respeito de regime, né? De bem-estar do corpo, bem-estar da alma, talvez, mas o foco era do corpo. E é algo que a gente, pelo programa da sexta-feira passada, que a gente falou a respeito da limpeza hepática, a gente teve que tocar no jejum intermitente de novo, que é uma sequência e é algo que não precisa de você estar num programa, num protocolo. É algo que você precisa fazer. Se você nunca fez um jejum na sua vida, seja por, seja por você. Tem que ver bem isso Ai, aí, Gilson. tem um ditado que fala assim, ó, comprou a cana, chupou a Vai cana, ter que agora tem que chupar comer o bagaço. bagaça. Tamo O, o, junto de- aí. o detalhe é assim, ó, seja o suco que for de limão, de laranja, seja como for, sendo ácido, você tem que usar algum produto para alcalinar ele, né? Para colocar ele alcalino, não é isso? Alcalinizar. Aham. Alcalinizar ele, colocar ele Isso. em equilíbrio. Então, assim, se ele está muito doce, você precisa criar caminhos para que ele também não fique exageradamente doce, Enjoativo. enjoativo. Então, assim, o controle disso depende muito da gestão do relacionamento. O controle é seu. Você vai ter que usar alguma estratégia. E quem sabe o Flávio não discorre no livro. Flávio, olha, mais um tema para o seu Então, livro. Como mais um tema. alcalinizar a relação. E eu posso dizer para vocês que nessa última situação, voltando a esse assunto, então, nessa última situação nossa que a gente passou, eu tive que criar um planejamento. E é algo que eu posso deixar também num dos comentários depois para vocês terem acesso e ver como é que isso funciona. Eu tive que criar um planejamento. Eu vou criar um É e-book. isso, Gilson. Sim, Eu vou criar um e-book para falar a respeito dessa questão do planejamento diário. Na verdade, é um planejamento mensal que fala das atividades diárias. E diária é atividade de dentro de casa, atividade que envolve a família, atividade que é sua, que envolve você, porque né, tem que ter o tripé, você, família, o Senhor, enfim. Tem que sim, sim. entender que existe um momento que é seu, existe um momento que é do casal, existe um momento que é da família. Por exemplo, nós estamos com um momento do casal fantástico, que é a nossa escola de Libras, né? Estamos aprendendo Libras junto e damos risada É um junto, projeto. passamos vergonha junto, erramos junto, e isso é fantástico. É fantástico. Eu falo que está Isso. sendo uma terapia
Isso Fenomenal. mesmo. Que às vezes os casais esquecem que eles precisam ter projetos juntos, né? Planejar Claro, coisas juntos. Que senão deixa de ser casal e começa a ser, sei lá, irmão dentro de casa, né? Quando você não sim. planeja nada, não constrói nada, não tem cumplicidade em nada, não se envolve em nada, então não é exatamente um casal, né? É alguém que você está compartilhando os dias. E aí isso é fantástico, Flávia, porque acaba sendo uma terapia de casal mesmo, igual você está falando. Quando você tem algo, né, a fazer junto, a desenvolver. Olha que legal isso. Porque quando criança pequena, você está desenvolvendo junto. Mas depois de um certo tempo, né, quando passa a ser tão batido e corriqueiro do dia a dia, que aí tem que tomar outros planejamentos, outros planos, outras metas juntos. Juntos, vocês dois, casais. Muito legal. Não, o bacana disso, Ana, que quando eu cheguei à primeira aula, eu fui sozinho. Porque não tinha ideia. A Carol não queria ir, né? Oi, olá, Dani. E aí, o que que aconteceu? É, Quando nós chegamos lá, eu fui sozinho e eu falei assim, nossa, isso aqui vai ser fantástico para Carolina. E convidei ela para ir. E inclusive na sala eu comentei, porque lá tirando o Charles, que é um deficiente auditivo, um surdo que tem lá, eu era o único homem. Então eu falei assim, isso aqui é só para mulher? Primeira coisa que eu quis entender, né? Esse curso é para mulher? Aí ele falou, não, não tá ligado à educação ou quem ensina, né? Porque a maioria é professores. Aí eu falei assim, não, então eu vou trazer minha esposa para não ficar num ambiente ruim para mim, e isso aqui vai ser muito bom. E quando eu comecei a ir com a minha esposa, Tranquilo. também tô alegre Ela e Elos. aqui para viver em outro lugar. Então, Sim. eu acho que isso é bacana. E a experiência de crescer junto, de quebrar um pouco de paradigma que veio da família dela, um pouco um pouco que tinha no meu, e como você disse, tinha que sair um suco disso aí. E aí a gente tem conseguido, e o Senhor tem nos ajudado. Da gestão do relacionamento. O controle é seu. Você vai ter que usar alguma estratégia. E quem sabe o Flávio não discorre no livro. Flávio, olha, mais um tema para o seu Então, livro. Como mais um tema. alcalinizar a relação. E eu posso dizer para vocês que nessa última situação, voltando a esse assunto, então, nessa última situação nossa que a gente passou, eu tive que criar um planejamento. E é algo que eu posso deixar também. Eu falei assim, nossa, isso aqui vai ser fantástico para Carolina. E convidei ela para ir. E inclusive na sala eu comentei, porque lá tirando o Charles, que é um deficiente auditivo, um surdo que tem lá, eu era o único homem. Então eu falei assim, isso aqui é só para mulher? Primeira coisa que eu quis entender, né? Esse curso Pode ser mesmo, Gilson. na verdade, a questão de ouvir é tudo, né, Ana? É a questão de você É, entender que a pessoa hoje está triste, que a pessoa hoje tem uma data lá, há 20 anos atrás, que hoje é reflexo daquela data. A é Carolina tem verdade. muita questão com música, e tem algumas músicas que durante a nossa vida vem marcando, e até músicas que quando ela era solteira. Então, assim, às vezes eu percebo ela meio triste, e eu corro, vou no celular, acho algumas músicas e coloco que marcaram a nossa vida no Paraná, que marcou nossa vida lá Ah, em Londres. que gracinha. E é Você tem só colocar. estratégias. É claro, claro. Então É você tem como que eu te colocar isso falei. nos livros, tá? E, Olha que e, e, são, fantástico. e são músicas que marcaram os momentos que a gente ouve e é como se estivesse indo lá naquele dia e você resgata o ambiente, É você verdade. resgata Cheiro, e, cheiro, é, cheiro, ouvido, né? Todos os sentidos. Quando audição, você. Isso, audição. você resgata tudo, é como se estivesse vivendo o momento. Isso é incrível, as Sim, memórias, né? e isso é fantástico, porque eu faço até questão de quando a gente está num momento assim, a gente tentar guardar que música que era aquela. Porque talvez a gente não perceba, mas todos os momentos tem música que são mais frequentes. Um Sim. exemplo, nesse último período nosso, nós ganhamos um pendrive que tem mais ou menos umas 200 músicas. Então, a gente sabe essas músicas de cor, que são hinos avulsos. A gente conhece eles de cor e qualquer um desses que tocar, a gente vai vivenciar isso aqui de novo. Vou te dar um exemplo. Lembra da época que a gente ia muito congregar em Hidrolândia?
Sim. Aquele Lá com o hino. Santinho. Sempre a Aham. Cristo fiéis nós seremos, não é Sim, isso? sim, sim. Eu lembro exatamente como é que era, inclusive, o arranjo de notas que Então tocava. Era assim, CD, era fita, que era aquilo? Era era um CD, né? era CD, na época era CD. Então a gente está falando isso de quantos anos? 20 anos, 20 e tantos anos atrás. E a gente sabe É. que a gente ia para Hidrolândia ouvindo aquele hino. E Então, sabe da assim, prova que era da época. a gente sabe da prova que era da época. Isso é fantástico, o poder que tem isso da música e o poder que tem de, por exemplo, se a pessoa, a Carol tá triste, se eu coloco, ela olha para mim e sorri na hora. Então, assim, Muda o apaga, estado. é Muda o estado. instantâneo, instantâneo, é automático isso É, acontecer. É uma estratégia? É, mas a gente tem que também ter a habilidade de perceber isso. Senão não adianta. sim. Senão não adianta. Sensibilidade para Uhum. saber, para guardar, né? Às vezes as pessoas falam muito de datas comemorativas, mas não é só isso, né, Flávio? Não adianta Não, nada você lembrar não. da data e, né, você precisa ter essa sensibilidade de tocar a alma, né? Olha que incrível. O Flávio conhece tão bem a Carol que ele sabe quando ela tá triste e qual música colocar e qual lembrança, né, despertar nela para trocar o estado dela. Olha que cuidado, isso é incrível, Flávio. Parabéns por isso. Eu fico muito orgulhosa, muito feliz por isso. Parabéns. E eu falo que é mão dupla isso, é mão dupla. Porque teve dias que eu também passei por situações nesse formato, de precisar ter a minha música, vamos falar assim, de precisar ter alguma coisa para me tirar dessa fossa, para tirar desse negócio. E a Carolina veio me lembrando de palavras que eu confiava. Então, assim, Flávio, você não está nessa à toa. E você confiou numa palavra fulana. Você lembra que o irmão fulano, aquele dia, Deus usou ele? Você lembra daquela situação que não foi só você que acreditou, eu também acreditei. Você não está sozinho nessa Tamo latada, junto não. nisso. Tamo junto. Então, assim, nos momentos mais difíceis do que a gente passou, isso era tudo. Porque, assim, chega um momento de estresse tão grande, você fala assim, será que Vou espirrar. Saúde. Não, eu ia espirrar, não espirrei. Não, tá bom. Mas se você espirrar amanhã, Saúde saúde. preventiva. Maravilhoso. Então, assim, E é, isso sempre foi algo, uma cumplicidade, sempre foi algo que gerou em nós essa junção. E é bacana, se o pessoal achou bacana o texto, vamos trabalhar isso e quem sabe daqui um dia vai estar lá na Amazon para que todos tenham acesso. Posso dizer para vocês que eu coloquei esse livro, por exemplo, na Amazon, ele era 99 centavos de dólares quando eu fiz o livro. E eu não sei que cargas d'água, eles vão subir no preço. E eu não tenho gestão disso mais. Não é tem. mesmo, Não não tem, sabia. não tem, não é eu que ponho. Eu coloquei no início. Depois eles pegam o livro, avaliam, e aí o livro, o valor final que sai não é meu. E tem um detalhe, você Entendi. coloca preço em dólar e depende também da variação do câmbio para na hora É, de se comprar. Então esse livro entendi. pode começar igual hoje, tá? Eu acho que é US$ 10 o livro impresso para eles entregar na sua casa e R$ 2,99 para você comprar no celular, para ler no celular. Mas pode ser que amanhã o troço amanheça de R$ 40. Entendeu? É, corre lá, corre, Ana, compra o seu logo. Urgente, Ana. Eu até brinquei Pra ontem, ontem. eu falei pra minha mãe ontem assim, ó, mãe, é, se eu ganhasse R$ 1 para cada um que comprasse meu livro, eu ia ganhar R$ 1 seu, né, mãe? O Lembra seu tá aquele... garantido, né, mas Não é pelo menos o possível que nem seu, esse... já posso contar? Ô, Flávio, Mas eu, eu vou eu criar uma queria. campanha bacana, que é o seguinte, vale até eu dar vou antecipar uma coisa aqui, gatilho mental da antecipação. Vou criar uma campanha que as melhores fotos, as 10 melhores fotos com a capa do livro, com o livro em mãos, né? As 10 melhores fotos, eu vou criar a vinda, vou criar uma situação para que essa pessoa tenha acesso aqui a um parque aquático, um clube, e nós tenhamos 3 horas para conversar a respeito do projeto que a pessoa tiver. Fantástico, Flávio, fantástico. Entendeu? E aí, Flávio, eu acho Então, legal envolver a Carol, porque muita mulherada precisa dos conselhos dela, né? Eu acho fantástico isso, e acho que é necessário.
que também envolva a participação da mulher para até para dar, oi, minha flor, até para pegar um pouco de experiência e como ela resolveu, como ela, qual a visão dela, os conceitos dela no casamento, né? A Carol A faz Sofia muito acordou aqui. isso. Ah, oi, Sofia. Ah, hoje é dia das crianças. Ó, Ela tá pedindo para falar que hoje é Dia das Crianças e é que ela vai verdade. arrancar um dentinho. Ah, que legal! Tem um dentinho Parabéns! nascendo. Mole, que legal. Vem cá, Deixa eu moça, ver, pra te falar deixa eu ver rapidinho. o dente. Ela acabou de acordar. É um dentinho Oi, lá lindona. atrás que não quis cair ainda, mas tá Nossa, nascendo já. que boca cheia de dente é essa? Que bom que vai cair um, mas tem mais um monte. Então, É, Ana, a Carol já faz isso hoje com muitas irmãzinhas aqui, mas faz isso olho no olho. Ela percebe, tem uma percepção nisso, fica atenta, senta. Eu vejo muitas vezes ela saindo no meio do culto e quando eu vejo ela está conversando nos cantos com alguém. E aí eu pego os meninos, coloco no carro e fico esperando. E quando chega, geralmente é uma história assim, de apoio, de auxílio. Esses ai, dias que era uma lindo. história muito triste. Era uma história triste de uma mãe que tinha acabado, tinha 3 dias que tinha perdido um neném, que já estava com mais 7 meses. E ela percebeu essa Não, irmã triste, foi conversar com essa irmã e nós demoramos bastante para sair da igreja por causa dessa história. E era uma história muito triste. Então ela já faz isso. O meu desafio é trazê-la aqui, para frente das entendi. câmeras. Mas vai dar certo. Uma hora vai, os projetos Sim, vão se encaminhando, né? Então, sim, Ana, sim. assim nós terminamos. Foi muito bacana relembrar essa semana. Foi uma semana fantástica, cheia de atividades, cheia de situações para a gente fazer, mas voou. E falando de amanhã, amanhã a nossa live com o Daniel. Daniel Souza vai falar a respeito de. Ai, fugiu o nome aqui. Tecnologia. Vai falar a De respeito de Harvard, né? tecnologia. Isso. Como que ele saiu, vai contar um pouco da carreira dele. Como é que ele saiu aí? O Daniel, ele era menor aprendiz na Rede Supervi. Rede Supervi é um supermercado que tem em Anápolis. E ele saiu de menor aprendiz e foi parar em Harvard. E vai Olha aí. contar como é que foi essa experiência. Hoje ele mora em São Paulo, tem participa de tudo quanto é feira, treinamento a respeito de tecnologia. Um dos assuntos que me chamou muita atenção é que quando eu fiz o Que convite, legal. ele tinha acabado de ir numa feira que estava se discutindo como que vai ser daqui a poucos dias não vai existir mais celular. E a feira estava discutindo isso. Como não vai existir mais celular? Então vocês entenderam o nível do. Meu Deus. Daqui poucos dias, conta pra mim. Amanhã ele vai responder isso para nós. E Meu Deus. convida todo mundo. Eu vou colocar o convite aqui novamente. Compartilha, que vai ser top, tá bom? Fechado. E Estarei no lá, com outro, certeza. e no outro domingo, nós vamos ter uma doula, uma daquelas mulheres que auxiliam no parto, que vai ser top. Vai estar com a Oi, gente no Joaquim. outro domingo. Mas amanhã é o Daniel. Tamo À junto. tarde. Tá certo? Fica com Tá certo, Deus. tá ótimo. Deus abençoe. Beijo. Amém. Até mais. Beijo. Feliz Dia das Crianças para os neném. Ah, tá bom, vou passar pra elas. Beijinho, fica com Deus. Ótimo dia de descanso Beijo. pra vocês também. Que aí tem É 3, né? verdade. Três grandes crianças. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Beijo.